Pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? Aqui é o Tarsis, sou professor da sala dos jovens na nossa igreja sede e estou este ano, pela misericórdia de Deus, na coordenação da escola bíblica no nosso setor 22, sob a orientação do pastor Genildo, nosso pastor setorial. Nós vamos, este terceiro trimestre, refletir sobre um tema muito interessante, né, que é a carta do apóstolo Paulo à igreja na Galácia, né, a carta do apóstolo aos Gálatas. Então, o tema central deste trimestre, né, é a liberdade em Cristo. Nós vamos entender o conceito da liberdade em Cristo com base, né, vivendo o verdadeiro evangelho conforme a carta de Paulo aos Gálatas, ok? Então nós vamos refletir um pouco sobre o contexto, sobre como viviam, quais eram as influências e o que fez com que o apóstolo precisasse urgentemente escrever uma carta e enviar aos cristãos na Galácia, tá bom? Então, a primeira lição, nós abriremos este trimestre refletindo um pouco sobre o contexto, ok? Sobre o contexto dos crentes na Galácia, tá? Um pouco sobre o apóstolo Paulo e contextualizar para os nossos dias, porque mais importante que ler e entender é que nós contextualizemos para a nossa realidade, trazermos essas aplicações ou trazermos essas orientações e aplicarmos na nossa realidade hoje, tá bom? Então, nós vamos trazer algumas orientações, aquilo que nós podemos fazer para tornar a aula um pouco mais atrativa, um pouco mais dinâmica. Então, primeiro ponto, né? A lição ela está dividida então em 3 subtópicos, né? Ou 3 tópicos, cada tópico com seus subtópicos, como de costume. Então, o primeiro tópico desta lição, ela se baseia, né, no contexto dos crentes na Galácia. E aí é interessante, professor, você pode pegar até essa informação e trazer para os alunos na sala de aula onde ficava, né, a Galácia naquele período e qual era o contexto dos cristãos novos ou daqueles que estavam conhecendo o Evangelho de Cristo, a Boa Nova, através da pregação dos apóstolos e como eles viviam. Então é importante, primeiro ponto, você pode até fazer esse pequeno quiz na sala de aula, lá com os seus alunos, com os jovens. Alguém sabe me dizer onde ficava a Galácia? Né? Ou qual território hoje, que país hoje já recebeu o nome de Galácia? E é interessante, você vai levar essa pergunta e aí eles vão pensar. E é importante que você já tenha a resposta, né? A Galácia é a atual Turquia, olha só, ok? Ela fica, né, localizada na Anatólia Central, né? É uma região histórica, que é hoje a Turquia, tá bom? Então ela fica ao norte, né, da Bitínia e ponto. Então tem ao sul, né, a Cilícia. Então você pode até levar um mapa antigo. Os mapas bíblicos eles têm, né, algumas bíblias têm esses mapas e você pode localizar com eles ou pedir para que eles localizem a Galácia e como ela está localizada geograficamente. Então, é a Turquia. Ponto. Ou senão, você pode trazer
essa resposta. A Galácia é a atual Turquia. Para que eles possam até entender que, embora é um povo, né, da Era Antiga, né, Era Antiga, assim, no sentido, né, já depois de Cristo, ok? Mas são regiões geográficas que existem até hoje, com outros nomes, é claro. Então, o primeiro ponto da lição é você vai trazer um contexto histórico, né, sobre a Galácia, ou sobre os cristãos, né, ou os Gálatas, ok? E é importante dizer de onde eles vieram. Olha só que bacana. Aí você já pode falar, olha, alguém sabe me dizer de onde vieram, como surgiu o povo da Galácia? Aí você vai explicar, né, que eram os Gálatas, eram tribos celtas. Olha só que interessante. Tribos celtas que se estabeleceram, né, às margens do Danúbio e depois se espalharam para várias regiões. Se espalhando para várias regiões, então eles fixam, né, numa dessas regiões, se fixam e formam a Galácia. E aí, né, um tempo depois, lá na Ásia Menor, eles se convertem ao cristianismo, né, ou ao caminho, ou aquele no evangelho que era pregado por Paulo, pelos discípulos, e pelos apóstolos, desculpe. E aí, o que acontece nesse período? Uma vez que eles estavam, né, adeptos a um novo sistema de vida, porque, veja que interessante, os cristãos, eles não seguiam o judaísmo, né, eles seguiam a orientação de Cristo, o evangelho, aquela boa nova que Cristo havia pregado, né, que havia divulgado e que os seus apóstolos, então, estavam levando para todo o povo, ou os povos. E aí é interessante a gente reforçar que, junto com eles, haviam judeus, né, naquelas regiões também. Só que esses judeus, que também, de certa maneira, que também já haviam, né, se convertido, eles entendiam que, assim como viver uma vida como Cristo havia ensinado, como era trazido no Evangelho, eles também tinham que seguir a lei. Aí você vai perguntar, que lei era essa? Que lei era essa que eles tinham que seguir? Né? Aí alguns vão falar, a lei de Moisés. E aí a gente entra nos judaizantes, que eram aquelas pessoas que queriam fazer com que outros, né, os cristãos, vivessem o cristianismo dentro dos moldes judeus, do judaísmo. E com base em quê? Na Torá? Não. A Torá é a lei pura, né, dada por Deus a Moisés, e Moisés ele replica, ensina ao povo, mas não era propriamente a Torá. Eles estavam cobrando do povo ou que os cristãos vivessem dentro de um sistema em que o Talmud regia. Aí você vai chegar para ele e perguntar para os seus alunos, o que é o Talmud? Alguém sabe o que é o Talmud? E aí você vai explicar para eles, é claro, né? Que o Talmud é uma coleção de textos judaicos que servem para orientar. Ele é a principal fonte, tá, da lei religiosa judaica. Só que a Talmud, ela é a interpretação oral da Torá. E aí existem as interpretações da Torá ou da lei mosaica, né? E entre elas está a interpretação oral, que era passado. Agora só, que interessante, essa interpretação, ela carrega consigo, ela traz aproximadamente 600, quase 660 leis dentro da Torá. Então a interpretação oral, ou o Talmud, ele trazia uma quantidade também grande de leis. E essas leis, elas deveriam ser seguidas
pelo judaísmo em todas as suas estruturas, né? Porque eles tratavam de várias questões. Tratava das leis agrícolas, tratava das festas, das mulheres, dos danos, que eram as leis civis, né? Tratavam de coisas sagradas e da pureza. Então vejam só que interessante. Essa lei, então, ela serve para quê? Para estabelecer um sistema de controle religioso. Então, os judeus, os cristãos novos, muitos estavam sendo levados a viver o cristianismo atrelado à lei. E nós sabemos que a lei e o cristianismo são duas vertentes, né? O cristianismo propriamente dito, o Cristo, embora ele cumpra a lei, mas ele traz um novo ensinamento. E qual é o ensinamento que ele traz? Ele traz que o sacrifício dele é único, não precisa, a salvação ela vem pela fé e não vem pelas obras. A lei, ela está pautada nas obras, certo? A lei é pautada nas obras, aquilo que deveria ser feito para se alcançar a salvação, ou para que não pudesse ser punido. E Cristo traz um novo conceito. Qual é o conceito que Cristo traz? Traz o conceito da fé, de crer que Ele é o Cristo, o bendito Filho de Deus, é aquele que veio ao mundo para padecer as dores, o sofrimento, a morte e resgatar a humanidade de volta para Deus, o plano da redenção. Olha só que interessante como a gente pode passear sobre esses conceitos. Então, o Talmud são um conjunto de leis. Então, o povo ele era cobrado não na Torá, mas na Talmud. Eles eram orientados não na Torá, mas no Talmud, que era aí essas mais 600 e pouco, quase 648, 670 aproximadamente, leis que da interpretação oral da Torá. Tá bom? Então, esse é o primeiro ponto que pode ser tratado na aula. O segundo ponto, então, que nós vemos, é falar um pouco sobre Paulo, o apóstolo. Veja que interessante, porque Paulo ele defende o seu apostolado, né? Paulo, embora ele não fosse um apóstolo ele não era um apóstolo que viveu com Jesus, né? Mas ele se intitulava Paulo apóstolo de Cristo. Por quê? Porque ele foi comissionado por Cristo para fazer a obra, para levar o evangelho para os gentios. Então, uma outra vertente que a gente vai ter que abordar nessa lição era como Paulo defendia o seu apostolado. Como ele se apresentava, veja que nesta carta mesmo, ele se apresenta, ele se nomeia Paulo, apóstolo de Cristo, né? Para quê? Para não houvesse nenhuma brecha para que outras pessoas se apossassem ou se auto-intitulassem escritores daquela carta e trouxesse de repente, né, outros entendimentos. Então Paulo, de uma maneira muito incisiva, ele defende ele se apresenta e defende o seu apostolado, para que não houvesse dúvidas. E aí ele vai traçando, né, o ensino apostólico e direcionando Cristo como o Filho de Deus, né, aquele que ressuscitou dos mortos, aquele que veio do Pai, que padece e ressuscita, né? E na sua ressurreição, ele resgata, com a sua morte e ressurreição, ele resgata toda a humanidade de volta para Deus. Então é importante trazer essas informações, ok? E aí o terceiro ponto, né, é a mensagem para os nossos dias, né? Contextualizar essa mensagem. E aí é muito importante porque a gente pode
trazer vários pontos de reflexão sobre a fé e as obras. Paulo fala muito sobre a questão da fé e as obras, né? Faz aquele paralelo, né? Sobre a fé e sobre as obras. E é interessante que para os nossos dias, trazendo isso para o jovem, porque o jovem ele precisa entender essa questão, que não basta só ele estar dentro da igreja, olha só, não basta só ele ter uma conduta de vida moralmente correta, né? Ele precisa crer, ele precisa ter fé, ele precisa entender a importância do sacrifício de Cristo para a sua salvação. Então a gente precisa trazer esses pontos, né? As obras são importantes, mas as obras não salvam. O que salva, a salvação vem através da fé. E fé em Jesus Cristo. Não é a segurança naquilo que nós fazemos, mas é a segurança, a crença de que a nossa fé está firmada em Cristo, aquele que morreu e ressuscitou, e com seu sangue nos redimiu e nos tornou para o Pai. Então esses são os conceitos que a gente vai abordar nesta primeira lição deste terceiro trimestre, refletindo, né, introduzindo a carta de Paulo aos Gálatas, trazendo um contexto histórico, no qual histórico-social que os povos da Galácia viviam, trazendo uma apresentação de Paulo. É claro que ao longo do trimestre haverá essa oportunidade também, mas agora é muito importante apresentar Paulo como o apóstolo de Cristo e contextualizar a carta para os nossos dias, para que assim os nossos jovens, o nosso aluno da escola bíblica, ele compreenda e entenda a importância de lermos as cartas, trazendo um sentido para os nossos dias. Tudo bem? Este é o conteúdo que nós queríamos trazer nesse pequeno vídeo explicativo e esperamos que surta efeito, né? Ou seja, que seja um material de consulta e que ajude aos irmãos professores nas vossas aulas, tá bom? Deus abençoe, até a próxima, fiquem com Deus.